Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Ana Campanholo votou de forma favorável 3 projetos. São eles: o PL 169.3 de 2020, que trata da abertura dos centros de formação de condutores; o PL 382.6 de 2019, que versa sobre o uso da bengala verde para melhor identificação de deficientes visuais; e o PL 422, também de 2019, que trata da implantação de câmeras em creches e escolas públicas e estaduais de Santa Catarina. Estou aqui votando na condição de deputada, mas que antes disso fui professora por 10 anos em escola pública e lecionei, inclusive a última escola onde lecionei, escola pública em Itajaí, nós tínhamos câmeras em sala de aula. Diante do atual cenário da nossa sociedade, com episódios lamentáveis de violência dentro das creches, escolas, alunos agredindo professores, professores agredindo alunos, faz-se necessária a tomada de medidas por parte dos poderes competentes. Na mesma ocasião, derrubou um projeto de lei que estabelecia a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o território catarinense. O projeto de número 126.3 de 2020, de autoria da líder do governo Moisés na Alesc, trazia eufemismos em seu texto para, na prática, impor restrições às liberdades individuais. Voto vista ao projeto de lei número 126.3 de 2020, que cria o programa Assim Você Me Protege, no estado de Santa Catarina, para determinar a obrigatoriedade ao uso de máscaras pela população catarinense. No artigo 1º, esta lei institui o programa que estimula a solidariedade entre as pessoas por meio da obrigação ao uso de máscara. Já no artigo 2º, cria o dever de todo cidadão catarinense, quando fora de sua residência, usar compulsoriamente máscaras ou equipamentos de proteção. O projeto de lei em análise também prevê que estabelecimentos públicos e privados de qualquer natureza deverão incentivar, por meio da obrigação, seus colaboradores e clientes ao uso de máscaras. Eu acho bastante controverso tantas vezes a palavra obrigação estar misturada com a palavra incentivo e solidariedade. É cristalina a intenção da autora de criar obrigação e cercear liberdades fundamentais do cidadão catarinense, ao arrepio da Constituição Federal. Obrigar o cidadão catarinense a usar máscara ou equipamento semelhante indiscriminadamente, sem apresentar algum consenso científico que demonstre a eficácia da medida, fere a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º, a prevalecência dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2º, e a liberdade de ir e vir, artigo 2º, inciso 15º. Já que, sem os itens exigidos pelo projeto de lei, o cidadão catarinense não poderia nem sair às ruas, ou seja, fica impedido de acessar uma série de seus direitos. A própria Organização Mundial da Saúde indica em sua página que somente é necessário, para uma pessoa saudável, usar máscara caso esteja cuidando de alguém infectado por Covid-19 ou se estiver tossindo ou espirrando. Ainda destaca-se que a Organização Mundial da Saúde é enfática ao afirmar que as máscaras apenas são efetivas quando combinadas com a frequente higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão. Inclusive, para usar máscara, deve saber utilizá-la e como descartá-la. E me parece impossível que o Estado tenha como obrigar as pessoas a lavar as mãos, usar álcool em gel e saber usar a máscara corretamente. Ademais, os únicos casos previstos no arcabouço jurídico brasileiro em que liberdades podem ser suprimidas são os dispostos no artigo 136 e 137 da Carta Magna, que prevê o estado de defesa e o estado de sítio, que apenas podem ser decretados pelo presidente da República, que não é o nosso caso. Suspender qualquer direito ou garantia fundamental fora dos cenários mencionados é autoritarismo. Conduzo o voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 123.6, de autoria da deputada Paulinha. Quando eu dei o parecer pela admissibilidade, é exatamente focado em que muitos prefeitos, nesse momento, estão multando os cidadãos que nas suas cidades não estão respeitando o uso de máscara. De verdade, assim, eu não encontro nenhum
mesmo objeto de negação da constitucionalidade, porque de fato é isso, o projeto de lei ele apenas corrobora com uma medida protetiva que já vem sendo ministrada por alguns prefeitos, como bem disse o deputado Kennedy, inclusive imputando multa. Não tem como não acompanhar o parecer da deputada Ana Campanholo, já que, independente das discussões aí de governos, dos estados, das prefeituras, querendo obrigar o cidadão a diversos quesitos, diversas afrontas à Constituição, não pode caber a um parlamentar querer obrigar ou não o cidadão. Não cabe ao parlamentar, e a deputada Ana foi muito coerente no seu voto. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, há menos de um mês, que cabe ao governo do Estado e aos prefeitos instituírem as políticas públicas de prevenção à pandemia. A competência legislativa é que foi avançada, razão pela qual vou acompanhar o voto da deputada Ana Campanholo. Nós já temos visto casos aí de arbitrariedades praticadas em razão do pânico e do decreto do governador Carlos Moisés, como é o caso de entrar numa residência onde pessoas de uma família estavam fazendo oração e autoritariamente ir lá dizer que as pessoas não poderiam se reunir, pessoas de uma família. Não podemos aí criar esses absurdos de constranger as liberdades individuais do cidadão. Na verdade, está utilizando-se esse momento para várias irregularidades por parte mais do governo do que do cidadão. Eu acompanho a deputada Ana Campanholo. Uma amiga pessoal minha, Paula Félix, que é bióloga, foi comprar alimento para os filhos e está aqui no Correio Brasiliense. Mulher é levada à delegacia por se recusar a usar máscara no Distrito Federal. E ela, bióloga, afirmou aos policiais que não existem provas nem estudos científicos mostrando 100% da eficácia do uso da máscara. E isso tem que ser reforçado. A própria Organização Mundial da Saúde informa que, mesmo nós todos tendo a melhor das intenções no uso da máscara, a manuseamos do lado externo, não lavamos as mãos corretamente, esquecemos de outros métodos de segurança que acabam contaminando a própria máscara que usamos. Então, esse argumento de saúde, ele me parece uma justificativa para uma série de autoritarismos. Me parece absurdo uma mulher que vai comprar comida para os filhos ser detida, ou seja, ela saiu às 10 da manhã e chegou em casa só perto da noite, e os filhos sem comer, e todos supostamente preocupados com a saúde dela, mas a saúde dela estaria melhor se ela estivesse alimentada, para começar. Então, senhores, eu gostaria que nós estamos aqui discutindo a constitucionalidade do projeto, que as pessoas devem usar máscara sempre que puderem. Eu estou com a minha aqui, inclusive, os deputados todos estão usando aqui, ainda que não se tenha comprovação absoluta, inclusive dissenso sobre isso. Há aqueles que dizem que para o indivíduo não contaminado, que não está com Covid, o uso da máscara pode ser mais prejudicial do que benéfico. Apesar de todos esses contrassensos, aqui estamos para analisar a questão constitucional, e me parece um assinte à Constituição violarmos os direitos mais básicos do cidadão, que é o direito de não usar a máscara, que para mim me parece um direito, assim como usá-la, não usar também deve ser. Obrigado, senhor presidente.